eu quero que vocês digam para mim as respostas que cabem aqui nessa frase. Em fundações diretas, as tensões são distribuídas ao solo pela base. Isso, muito bem, Fabio. Pela base. E essas tensões não podem ser maiores do que a tensão, o quê? Do solo? Admissível. Muito bem, essas tensões não podem ser maiores do que a tensão admissível do solo. Então, isso daí foi para quê? Para que eu fiz isso aí, gente? Por que eu trouxe essa frase? Porque com essa frase eu faço um exercício no cérebro de vocês, que é tentar buscar a resposta. Quando vocês tentam buscar a resposta, você está exercitando aí o seu cérebro para tentar lembrar do que a gente já viu até agora. E aí, eu queria saber com vocês o seguinte, qual é o conceito de tensão? Que a gente até trabalhou isso daí na aula passada, né? Vocês veem nas outras disciplinas também. Tensão é o quê? Qual é a formulação, digamos assim, da tensão? Como é que eu sei uma tensão a partir de uma força que eu tiver? Como é que eu faço? Tensão é igual a o quê? Sobre a área. Força sobre área, exatamente. Então, como é que eu vou fazer para encontrar as dimensões necessárias para a base da minha sapata? Você vai dimensionar a área de acordo com a tensão que você... admissível, no caso, né? Muito bem. Então, eu estou recebendo uma carga do pilar, que é uma carga concentrada, a gente considera como concentrada. Eu estou recebendo uma carga considerada como concentrada ali na minha sapata, e eu vou tornar essa carga concentrada em uma tensão. Tensão essa que tem que ser menor ou igual do que a tensão admissível do meu solo. E a tensão admissível do meu solo é o quê? Quem sabe me dizer? O que é a tensão admissível do meu solo? A média do NSPT, professor? Não. A média do NSPT é o NSPT médio abrangido pela zona de plastificação ou pelo bulbo de tensões. Qual é? Diga aí. Acho que era o Geraldo que tentou falar. É a tensão que ela aguenta antes de romper? A tensão de ruptura do meu solo é a tensão que ele vai ali ficar um segundo antes dele romper. Por que que é interessante a gente saber a tensão de ruptura? Porque a gente aplica o fator de segurança na tensão de ruptura e com isso a gente chega na tensão admissível do solo. Tudo isso aqui que eu estou falando agora, eu já falei aula passada. E eu estou provando para vocês que quando vocês não revisam o conteúdo, vocês vão perder 70% de tudo que eu falar na aula para vocês. Sacou? Então, isso é normal, é com qualquer ser humano. Quando a gente vê o conteúdo só uma vez, a gente acaba, é tanta coisa, tanta matéria, é tanta coisa na cabeça, estágio, trabalho, e a gente vai perdendo as informações. Então, é sempre bom vocês terem esse processo de revisão dos conteúdos. Belezinha? Então, já estamos aqui, já estamos na mesma página, né? Eu sei que a fundação direta transmite as tensões no solo pela base, essas tensões que a minha fundação direta está transmitindo não podem ser maiores do que a tensão admissível do solo. E aí, como é que eu vou determinar a área da base da minha sapata? Eu vou pegar a carga que está chegando ali no meu pilar, que, dividida por essa área da base da minha sapata, vai ter que ser menor ou igual do que a tensão admissível do meu solo. Belezinha? E aí, gente, como é que eu vou saber a tensão admissível do meu solo? Aí é que vai entrar esse assunto de capacidade de carga. É justamente como a gente vai descobrir qual é a tensão que eu posso aplicar no meu solo de forma que ele atenda aí todos os requisitos de estado limite último, estado limite de serviço e que seja seguro, né? Que não seja aquela tensão de ruptura. Eu vou pegar a tensão de ruptura do meu solo e vou aplicar um fator de segurança nela. Tem alguns métodos que são assim. Mas então, como é que eu sei a tensão de ruptura do meu solo? Aí eu vou ter que utilizar todas essas teorias de capacidade de carga, que vão querer dizer o quanto o meu solo aguenta de tensão em cima dele, tá? Quanto ele consegue aguentar para que ele não chegue a romper,
tá? Ou, porque e o que acontece? Existem diversos métodos para calcular a capacidade de carga. Tem alguns métodos que já dão direto para a gente a tensão admissível, e tem outros métodos que vão dar a tensão de ruptura, e você vai ter que utilizar o fator de segurança para poder chegar na tensão admissível. Então, a capacidade de carga é o quê? O que é que eu vou tentar descobrir com a capacidade de carga? Na maioria não vou dizer a maioria, mas em geral eu vou querer saber qual é a tensão de ruptura do meu solo, ou seja, a tensão máxima que o meu solo suporta. Vão ter métodos que já vão me dar essa tensão admissível direto, porque já vai ter o fator de segurança ao longo do método, e vão ter métodos em que eu calculo primeiro essa tensão de ruptura. Professora, fizeram uma pergunta no chat aí. Gente, falem no microfone, por favor, porque eu não vou ter como ficar olhando o chat. Quem fez a pergunta pode falar? Ou alguém que queira ser porta-voz da pergunta? A pergunta é, professora, por que o concreto precisa ser magro na sapata? O que aconteceria se fosse um concreto normal? Esse concreto magro que a gente coloca na base da sapata, que é só 5 centímetros, é só para fins de regularização ali do terreno. E para o contato do concreto mesmo, da sapata, não ser direto com o solo, entendeu? Então, o concreto magro não é o concreto da sapata inteira. Eu escavei lá o local onde minha sapata vai ficar assentada. Aí eu coloco o concreto magro numa camadinha só 5 centímetros, uma camadinha fina. Aí depois disso eu venho com o concreto mesmo, normal, da minha sapata, certo? Esse magro é justamente porque você não vai gastar com concreto que é só para regularizar ali a base da escavação, entendeu? Mas o concreto estrutural, para fins estruturais, que eu vou aplicar na minha sapata quando eu for concretar, é normal, não é concreto magro, beleza? Gente, e aí eu já falei um pouco disso daqui para vocês, mas só deixando mais claro, como é que eu vou saber qual a tensão de ruptura do meu terreno? Ou seja, como é que eu vou saber a capacidade de carga do meu terreno, que é aí a resistência máxima desse sistema sapata-solo? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? A idealização para a gente entender essa capacidade de carga do meu sistema sapata-solo, né? E a carga que vai fazer com o meu solo romper, que é praticamente um sinônimo, é o quê? Se eu tenho uma sapata aqui, e essa sapata fosse suficientemente resistente à parte estrutural dela, quando eu vou aplicando essa carga P, eu aplico o P, e aí eu vou aumentando cada vez mais essa carga P que eu estou aplicando aqui na minha sapata. Vou aumentando, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e aí vai chegar uma hora em que esse meu solo aqui vai romper. E essa hora em que meu solo vai romper, eu já disse para vocês que não necessariamente é a hora em que vai haver um colapso da estrutura, mas a gente considera como rompimento, por exemplo, recalques aí da ordem de 30% desse lado B, tá? Então, esse é o fundamento de qual é a capacidade de carga do meu solo. Eu vou aumentando bastante essa carga P até que vai chegar a hora que meu solo vai dar sinais de que ele está rompendo. Então, eu sei que essa carga aqui, P, é a carga que está gerando a tensão de ruptura aqui no meu contato sapata-solo. Belezinha? E aí, como a aula de hoje, gente, é muito importante, quem não for entendendo, eu preciso que vocês vão falando, que vocês vão sinalizando, tá? Pra gente ir construindo aqui junto, beleza? Isso aqui eu também já falei para vocês, né? Que na prática essa ruptura é quando eu tenho um recalque de cerca de 30% de B. E outra forma também da gente saber quando vai ocorrer essa tensão de ruptura ou onde vai ocorrer isso daí, é que geralmente essa tensão de ruptura, ela acontece na profundidade de 10 a 30% de B, certo? 10 a 30% de B. Quando a gente faz um ensaio de prova de carga no solo, que é um ensaio que vai justamente fazer isso que eu estou dizendo, aumentando cada vez mais essa minha carga P, e eu vou medindo aí as tensões do meu solo, eu tenho um gráfico parecido com esse daqui, ó, em que a minha tensão, ela vai aumentando, e com isso, o meu deslocamento da minha placa, que é
uma placa que vai imitar, digamos assim, como se fosse uma sapata. Então, aquela minha plaquinha, ela vai recalcando cada vez mais, ela vai tendo um deslocamento cada vez maior à medida que eu estou aumentando ali aquela carga. E aí chega um ponto aqui em que a gente vê que é o ponto que o solo se rompeu. E aí esse solo, geralmente, ele se rompe numa profundidade aí de 10 a 30% de B, tá? Em que ela recalcou até isso daí, certo? 10 a 30% de B. Já numa aula passada, eu dei só esse valor que é mais extremo, né? Que a gente considera que o solo rompeu quando o recalque foi no valor de 30% de B. Mas aí já vai ter autores que vão considerar entre 10 a 30% de B, certo? Então, tive um recalque na minha sapata, meu lado B é 100 centímetros. Se esse recalque aí começou a passar de 10 centímetros, 20, está chegando aí entre 20, 30, 10, entre 10 a 30, já é uma situação em que eu tenho que ficar atenta, porque isso pode estar indicando a ruptura do meu solo. Outro fator que vai indicar também a ruptura do meu solo é se, apesar de eu não aumentar essa carga que eu estou aplicando, a minha sapata continuar recalcando, ou a minha plaquinha no ensaio, que está representando a minha sapata, continuar recalcando. A gente já vai ver melhor esse ensaio de prova de carga em placa, certo? E aí, gente, um conteúdo que é necessário, antes da gente calcular a capacidade de carga dos solos, é a gente saber entender que existem várias maneiras do solo romper. Então, eu preciso saber qual é o modo de ruptura do meu solo. Principalmente, eu preciso saber essa questão do modo de ruptura do solo quando eu utilizo métodos que são mais teóricos, métodos que não são utilizados tanto no dia a dia dos escritórios, mas que são métodos que são muito ensinados nas faculdades de engenharia. Não me pergunte por que cargas d'água, eles ensinam esses métodos que na prática ninguém utiliza. Mas o que é que eu vou fazer com vocês? Tem vários métodos teóricos, eu vou apenas mostrar o método teórico de Terzaghi e depois eu vou partir para os métodos que são mais utilizados no dia a dia de projeto, tá? Então, vamos entender, antes de ver esse método teórico de Terzaghi, vamos ver os modos de ruptura do solo. Então, um primeiro modo de ruptura que eu vou apresentar aqui para vocês é a ruptura generalizada. Então, digamos que eu tenho aqui o meu elemento de fundação, tá? E aí, eu já mostrei para vocês esse desenho aqui, que é, quando eu chego na ruptura do meu solo, eu tenho a mobilização de uma superfície de ruptura. Se esse meu elemento tombar para cá, eu tenho a mobilização desse lado aqui. Ou ele pode tombar para cá e eu tenho a mobilização desse lado aqui, tá? A ruptura, ela vai acontecer ou para um lado ou para o outro, tá? Mas isso daqui, a gente coloca a superfície de ruptura dos dois lados, porque é o solo que possivelmente vai ser afetado aí na ruptura. E aí a gente tem aquele conceito de zona de plastificação que eu falei para vocês, que é quando a gente quer calcular o SPT médio justamente até essa profundidade aqui embaixo, que é o SPT médio das camadas que vão efetivamente ser solicitadas quando houver a ruptura do meu solo. E aí tem gente, como eu falei, que vai utilizar o conceito de bulbo de tensões também, pode ser, mas bulbo de tensões é mais com relação a você monitorar os recalques, tá? Então, você pode ter esse conceito aqui, ruptura generalizada. E aí, mostrando um gráfico, como se eu estivesse fazendo aquilo que eu disse para vocês, que eu vou aumentando a carga cada vez mais, até eu chegar na ruptura do meu solo, o meu recalque vai evoluir desta maneira aqui, à medida que eu vou aumentando a carga. Então, o recalque está crescendo aqui para baixo, então eu vou aumentando a minha carga, então meu recalque vai aumentando, chegando uma hora que eu não consigo mais aumentar a minha carga e meu solo se rompe. Um exemplo de ruptura generalizada foi a ruptura desses silos aqui que vocês estão vendo. Eles tombaram para um lado. Então, ele tombou para um lado e houve a mobilização justamente dessa superfície aqui de ruptura. Quando vai ocorrer essa ruptura generalizada? Vai ocorrer no caso de solos mais resistentes, com sapatas suficientemente rasas, com fundações suficientemente rasas. Essa ruptura vai ser mais súbita e catastrófica, levando ao tombamento, certo, da sapata, e a formação dessa protuberância aqui, ó, que vocês estão vendo no terreno. Então, ela vai tombar para um dos lados, vai gerar essa superfície de ruptura e vai ter um levantamento de solo, certo?
Outro tipo de ruptura é a ruptura por puncionamento. Essa ruptura por puncionamento é, literalmente, quando eu tenho aqui o meu elemento de fundação, eu vou aplicando cada vez mais carga e ele vai furando o terreno. Então, esse tipo de ruptura, o elemento de fundação apenas fura o terreno e como se ele quisesse chegar até a China, como o outro diz. Ele vai furando, furando, furando. Obviamente, ele não vai conseguir chegar até a China, tá? Vai chegar uma hora em que, apesar de eu não aumentar a minha carga aqui, ó, o meu recalque ele vai crescendo. Eu tô com a carga constante aqui, ó. E o meu recalque ele vai crescendo, 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 cada vez mais. Ou então pode ser também uma curva desse tipo aqui, que eu aumento bem pouquinho a carga e o meu recalque aumenta muito, tá? Então, é justamente esse tipo de ruptura que o elemento de fundação fura o maciço geotécnico. Professora, Oi. mais ou menos, um argiloso, que aconteceu isso? O que? Eu não entendi, não. O solo, assim, para essa ruptura acontecer, qual seria o solo, mais ou menos? Qual seria o solo? A ruptura por funcionamento ocorre em solos que são mais deformáveis e a ruptura geral ocorre em solos que são mais resistentes. São dois casos extremos. Solos mais resistentes, essa ruptura geral, solos mais deformáveis, menos resistentes, vai ocorrer essa ruptura por funcionamento, tá? Em vez de a fundação tombar, ela vai ter uma penetração cada vez maior da sapata, certo? Um exemplo de solo muito resistente, não sei se era isso que você queria saber, mas, por exemplo, argilas rijas, areias muito compactas. Já o solo menos resistente já vai ser uma areia fofa, uma argila bastante mole, tá? Então, tem esses dois extremos, tá? Então, eu falei para vocês dois extremos. Um extremo é quando a fundação tomba, e outro extremo, que é o funcionamento, que é quando a fundação só fura o terreno. Só que nem sempre o solo ele é super, super pouco resistente, e nem sempre o solo é muito, muito, muito resistente. Então, existe um modo de ruptura, que é um modo de ruptura intermediário entre esses dois, que é a ruptura local. Então, essa ruptura local, ela é simplesmente uma forma intermediária, quando o meu solo é medianamente aí resistente, certo? Então, vamos dizer, por exemplo, uma areia que é medianamente compacta. Então, essa condição aí intermediária, o que é que vai acontecer? Vai ter uma superfície aqui de ruptura, mas não tão abrupta, não tão grande, quanto a superfície de ruptura que ocorre na ruptura geral, tá? Somente numa região aqui mais imediatamente abaixo da fundação que tem essas evidências de ruptura. Pode não necessariamente haver esse tombamento da estrutura, tá? Mas eu tenho essa superfície de ruptura que acontece ao contrário da ruptura por funcionamento. Então, eu tenho uma superfície de ruptura, estou ali no meio. Eu tenho uma superfície de ruptura, a fundação não chega a tombar, não chega a levantar tanto o solo, mas também ela não só fura o terreno, tá? Então, é uma condição bem intermediária. Então, por exemplo, areia de média complexidade ou argila ou areia de média complexidade ou média consistência, que é uma argila misturada com areia, tá? São esses solos que vão ter uma resistência mais intermediária. Gente, eu trouxe isso daqui porque eu achei bem interessante esse videozinho. Deixa eu só ver. Eu achei bem interessante esse vídeo porque ele mostra justamente na prática um ensaiozinho que vai mostrar essa ruptura geral e por funcionamento. Provavelmente vocês não vão ouvir o áudio, mas não tem problema. Pronto, deixa eu ver aqui. Peraí. Isso daqui, o exemplo que ele vai fazer é com estaca, mas se eu não me engano, aqui tem um exemplo de sapata. Aqui no final. Pronto, sapata. Agora está demorando. Pronto, ó, ruptura local de sapata, certo? Faz de conta que isso aqui é uma sapata, tá bom? E aqui é o meu solo, certo? Então, o que esse cara está fazendo aqui do lado? Ele está aplicando carga cada vez mais, aplicando, 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 certo?
Ele está ali aumentando, 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 aumentando a carga, ó. E aí você já está vendo que tem o solo está subindo aqui, ó. Você já está vendo que o solo está subindo aqui do lado, ó. O solo já está subindo aí do lado, subindo desse lado. E aí vai aplicando, vai aumentando a carga. Vai aumentando, vai aumentando. Ó, o solo já está subindo. Tem mais um pouquinho aqui. Pronto, agora ele já está tirando fotos. Essa daí é a ruptura, ó, tá vendo? Ó, local, né? Eu mostrei para vocês é porque... Deixa eu ver. Pronto, ó, tá vendo aqui, ó? Ruptura local, que eu passei muito rápido nessa parte aqui do vídeo, né? Então, a ruptura local é o quê? Nesse caso, o intermediário que eu mostrei para vocês. Eu tenho um ligeiro levantamento aqui de solo e eu tenho também um pouco desse afundamento da minha fundação no solo. E aí, tarará, pronto, agora a ruptura geral. A ruptura geral já tem um levantamento aqui, ó, maior de solos, tá vendo, ó? Tá vendo que já teve esse levantamento maior aqui, ó, de um lado e do outro? Que isso daí já foi feito com um solo que fosse mais resistente do que o outro, no ensaio onde o pessoal queria mostrar a ruptura local. E a ruptura por funcionamento seria esse elemento aqui, ó, só afundar sem ter muito levantamento de solo aqui, tá? É só afundando, porque, digamos, pense numa argila bem mole, bem mole, bem mole. Então, se eu afundar aqui, certo? Esse meu elemento que está representando a fundação. Se eu afundar esse elemento aqui numa argila bem mole, como ela é bem mole, ela deixa tranquilamente esse elemento que está representando a minha fundação descer, sem ter esse levantamento de solo nas laterais, tá certo? E aí, quando vocês estiverem estudando e tal, o pessoal que chegou agora, se quiser também ler pelo QR Code aqui, também vai chegar nesse vídeo. Gente, e aí como é que você vai saber se naquele solo vai ter ruptura geral, local ou por funcionamento? Então, existe esse gráfico aqui, em que você vai plotar, vai achar o ponto aqui, com a compacidade relativa da sua areia e com o embutimento relativo da sua sapata, certo? O embutimento relativo da sua sapata vai ser dado pelo quê? Por H dividido por B asterisco. H é o embutimento da sua sapata, que é a distância ali do seu nível natural, né, até o nível onde sua sapata está assentada. Digamos aí 2 metros, certo? Isso o H. E esse B asterisco, você vai calcular por essa forma, sendo B o menor lado e L o maior lado da sapata. Se for sapata quadrada, em vez de L, vai ser B, certo? Então, você calculou esse B asterisco, colocou aqui H sobre B, digamos que deu 2,5, e aí a compacidade relativa da areia é 0,2, então 2,5 está aqui, ó, 0,2 vai ser um ponto mais ou menos aqui. Então, a ruptura vai ser por funcionamento. Se seu ponto estiver nessa região, vai ser ruptura local, se estiver nessa região, vai ser ruptura geral. Basicamente, uma forma bem rapidinha de você saber como vai ser o mecanismo de ruptura na sua areia. E aí, qual tipo de areia, mais ou menos, vai ter ruptura geral, local ou por funcionamento? E aí, aquela informação que eu até já adiantei para vocês. Ruptura geral vai ser areia compacta, muito compacta, argila rija. Ruptura local, areia medianamente compacta. E ruptura por funcionamento já vai ser uma areia mais fofa ou areia pouco compacta, certo? Mas aí, como é que eu vou saber a compacidade da minha areia se eu só tenho o SPT do meu solo? Eu não sei essa compacidade relativa da minha areia. Eu só tenho o ensaio SPT que me diz o NSPT da areia. E aí, você pode, justamente, pelo valor de NSPT, certo? Você pode ver aqui nessa tabelinha, e você vai ver se sua areia é fofa, pouco compacta, medianamente compacta, compacta. Com base nisso daqui, você sabe tanto a compacidade da sua areia, como você sabe qual o peso específico que você pode adotar, dependendo da condição em que sua areia estiver. Então, a partir do ensaio SPT, por que ele é muito utilizado em 99% dos casos? É que a partir dos valores de NSPT, eu tenho correlação com as mais diversas
com os mais diversos parâmetros dentro da engenharia de fundações. Então, eu sabendo o NSPT, sabendo o meu tipo de solo, que também tem dizendo lá no meu laudo, SPT, eu consigo saber a capacidade, peso específico, consigo calcular parâmetros de coesão, de ângulo de atrito, certo? E o mecanismo de ruptura, no caso de ser argilas, né? Você também tem uma tabelinha semelhante. A partir do NSPT, você sabe a consistência da sua argila, sabe também o peso específico que você vai adotar, tá? E aí, com isso, você vai saber qual vai ser o mecanismo de ruptura. Se a argila ela é rígida ou dura, já é ruptura geral. Se ela tem a consistência média, ruptura local. Mole ou muito mole, já seria a ruptura por funcionamento. Professora, essa tabela que você tirou da norma foi? Não. Isso aí são correlações que a literatura traz. Os autores mesmos, em artigos, livros, tá? Não tá na norma. Gente, e se for um solo misto, por exemplo, uma argila arenosa, que é um solo que ele tem tanto parâmetros coesivos, como ele também tem parâmetros relativos ao ângulo de atrito, que é uma característica mais de areia, né? Essa característica de ter o atrito entre as partículas. O que é que você pode fazer? Você sabendo a coesão e o ângulo de atrito, através de correlações com o NSPT, você pode também plotar a coesão e o ângulo de atrito aqui, e você vai saber se o solo tem uma ruptura, né? Por funcionamento local ou geral. E aí, gente, uma coisa que eu queria fazer com vocês é a gente dar uma olhada no SPT do projeto de vocês quanto ao modo de ruptura, tá? Esse aqui não é o SPT do projeto de vocês, tá? Mas se a gente for pensar em analisar esse gráfico aqui, tá? Então, nessa camada aqui, ó, de 1 até, deixa eu ver, até 2,30 metros, não, de 0,7, né? 0,7 até 2,30 metros de profundidade, eu tenho o NSPT de 4. Por que que é 4? Porque essa camada aqui são os últimos golpes, são os golpes para os últimos 30 centímetros, né? E essa camada não, essa coluna, né? São os golpes para os últimos 30 centímetros, e essa coluna são os golpes para os primeiros 30 centímetros. Então, eu tenho um NSPT aqui 4, e está dizendo aqui que é uma areia fina e média, marrom alaranjada, fofa. Ele até já disse que é fofa, mas vamos dizer que eu não sei que é fofa, eu vou ver aqui, ó, areia com NSPT igual a 4. Então, eu vou aqui, areia com NSPT igual a 4, vai cair nessa linha, é menor que 5. Então, é uma areia fofa. Se eu sei que a minha areia é fofa, provavelmente eu vou ter a ruptura por funcionamento. Então, vocês vão poder fazer esse mesmo tipo de análise lá, olhando o laudo SPT de vocês, tá? Que mais? Esses outros aqui é justamente aquele caso de solo CFI, porque, por exemplo, aqui, ó, é areia com silt, aqui é areia siltosa. Então, o que é que eu faria nesse caso aqui? Eu teria que, a partir do meu NSPT, que eu vou mostrar aqui mais na frente na aula, a partir do meu SPT, eu teria que calcular para essa camada 3, por exemplo. Eita, não, ó, gente, eu li a camada 1. Vocês nem me avisaram, né, bonitinhos? Vocês nem viram. Olha só, eu estava olhando aqui a camada 1, que é areia fina e média e tal. Mas aqui já é essa areia 2, que é a areia de textura variada, pouco siltosa, marrom, fofa. Como a areia é pouco siltosa, tem pouca contribuição do comportamento do silt nessa areia, eu ainda poderia fazer o que eu fiz aqui com vocês, que é justamente olhar o NSPT dessa camada, que é 4, e ir nessa tabela aqui, tá? E eu veria que seria uma areia mais fofa, e essa areia teria tendência a ter altura por funcionamento. Mas seria melhor ainda, como eu tenho um solo que é misturado, né, que é um solo com mais característica de atrito entre as partículas, misturado com silt, que é um solo com a característica mais
coesiva, então eu teria que, a partir do meu valor de NSPT, eu vou encontrar a coesão e o ângulo de atrito desse meu solo, e aí, com esses valores de coesão e de ângulo de atrito, eu entraria aqui nesse gráfico, digamos, minha coesão é 60, meu ângulo de atrito é 10. Então, daria o ponto aqui, mais ou menos aqui onde está meu cursor, e para esse solo ocorreria uma ruptura local, certo? E aí, para a gente não perder tanto tempo, eu vou deixar para vocês refletirem aí isso em casa. Vocês vão olhar o NSPT de vocês e vão tentar fazer esse exercício de encontrar o modo de ruptura das camadas. Olhando o NSPT, e se for um solo puramente areia, você já vai e olha nessa tabela aqui. Se for um solo puramente argila, já olha nessa tabela aqui. Se for um solo que é areia argilosa, argila arenosa, areia siltosa, alguma coisa desse tipo, misturado, você acha o ângulo de atrito e a coesão por correlação com o NSPT e vai plotar aqui nesse gráfico.